bom dia. Vão discutir uma atividadezinha dessa daí, vão resolver pelo menos duas atividades Ah, é, nesse estilo. Oi, vamos lá. Eu vou resolver uma que tem seno e cosseno, tá? É, poderia ser qualquer uma dessas aqui, eu vou resolver. Vou lá no simulador, vou pegar uma velocidadezinha diferente, né? E vou resolver uma idêntica a essa daqui, essa primeira aqui, tá? É, e vou resolver uma que não precisa de seno e cosseno, que seria o A4 ou A5, tá? Mas eu faço por isso, tá vendo? Tá vendo? É essencial resolver essa atividade e ter esse momento aqui agora, porque não é simples, tá? Opa, perdão. Não é simples e eu vou lá no simulador. E vou reproduzir uma situação semelhante. Na verdade, eu só vou mudar a velocidade, tá? Tentar mudar aqui para um valor igual a 20, sem resistência do ar. Deixa eu ver se esse aí não vai muito longe. Oh, meu Deus do céu. Foi. Colocar a velocidade 10, né? Lá eu coloquei 15, aqui eu vou colocar 10. Um ângulo de 60. Ah, tá de sacanagem comigo. Sem atrito, 60 e 10. Fechou? Fechou. Tudo bem. Que diferença danada, né? Essa velocidade aqui. Então fechou. Vai ser esse carinha piquititico aqui com um alcancezinho minúsculo, né? De aproximadamente 8,8. Não vou conseguir achar esse valor exato dele, porque ele trabalha com G 9,81, facilitar 9,82, muito quebrado, e eu vou trabalhar com um que seja 10, né? A altura vai ser aproximadamente 3,8, arredondando, e o alcance é aproximadamente 8,8, tá? E eu vou usar a atividade como referência. O que eu estou perguntando? A mesma coisa em todos, praticamente. Qual que é a velocidade horizontal? Eu até coloquei numa ordem assim bem didática. Qual que é a velocidade horizontal? Qual que é a velocidade vertical? Qual que é o tempo de subida? Qual que é a altura e qual que é o alcance? Então eu, né, especifiquei o negócio bastante, tá? Então eu vou te pedir para calcular essas três coisinhas aqui naquela situação do simulado lá que eu acabei de colocar, beleza? Essas são as três perguntinhas que eu vou fazer. Vou pegar essa situação aqui, ó. Eu vou ter que achar, eu vou trabalhar com essa velocidade e vou ter que achar algo próximo desse alcance e algo próximo dessa altura aí, tá? Mas eu vou seguir o que está perguntando na atividade, tá? Que faz de conta que é meu gabarito, tá? Eu não sei a altura e não sei alcance, não vou trabalhar. A única coisa que eu posso trabalhar aqui, tá? É com a velocidade. Dessas informações aqui, a única coisa que eu devo trabalhar é com o ângulo e com a velocidade e você pode reparar que lá no final da atividade eu tenho seno e cosseno de todo mundo que eu vou precisar, tá? Inclusive as fórmulas, tá certo? Mas as fórmulas, beleza. Agora, isso aqui não. Então, basicamente é isso aí, galera, ó. Eu sou obrigado a te fornecer esses dados aí. Então, vamos resolver bonitinho aqui, seguindo, seguindo a ordem, bonitinho. Então, vamos lá. Se eu resolver dois desse aí, um por aula, tá bom demais. Então, vamos lá. Não quero cartão de crédito, obrigado. Desculpa o barulho aí. Como é que chama? Isso aqui. Então, vamos lá, mãos à obra. Como seria essa coisa aí? Bem, primeiro que a única informação que eu posso tirar daqui é essa velocidade. Ela é a velocidade inicial, só que a inicial
é aquela inclinada, tá? 10 metros por segundo. Como assim? É essa que sai aqui, ó. Né? É essa que sai aqui, ó. E o problema dela, qual que é? Que ela nem está na direção do X, nem está na direção X, que é constante, e muito menos na direção Y. Ela está justamente no meio termo. Então eu não posso usá-la para nada. Não, assim, não para fórmula, né? Para fazer um cálculo desse sequer. Eu posso utilizá-la para achar a velocidade horizontal e para achar a velocidade vertical. Então, para achar Vx e para achar Vy. Isso eu posso. Beleza? Então vamos lá. O ângulo é de 60, como vocês viram aqui, mas o ângulo está encostando em quem? Está encostando no Vx, certo? E o ângulo está separado do y. O y está aqui, ó. O y está do lado de cá. O y é responsável pelo quê? Nossa, um dos mais importantes aqui é o y. Porque ele é responsável pelo objeto subir. Então, é com ele que eu vou descobrir o tempo de subida, é com ele que eu vou descobrir a altura. E com Vx eu vou descobrir o quê? Só a velocidade e o alcance. Então está bem distribuído aqui. Fechou. Me interrompa toda vez que acharem e julgarem necessário. Vamos lá, vou seguir a ordem aqui. Letra A. Letra A. Ele está pedindo para calcular velocidade horizontal. Ótimo. Velocidade horizontal, ela é a velocidade inicial que ele me deu aqui, tá? Vezes o quê? Ele está encostado no ângulo. O ângulo está aqui, ó, em relação à horizontal, justamente o x. Então eu vou usar cosseno de 60. Se ele tivesse me colocado o ângulo do lado de cá, eu não ia poder usar cosseno. Mas como ele colocou em relação à horizontal, eu posso, eu devo, tá? Então, resolvendo isso aqui, né, eu vou achar o quê? Bem, velocidade x, que só serve para calcular alcance, vai ser a velocidade inicial, que é 10, vezes o cosseno de 60, que é meio. Então, velocidade de 5 metros por segundo. E essa velocidade de 5 metros por segundo, ela só serve para calcular o alcance. Tá aí tudo bem, né? Então, aí que tá. É essa velocidade que eu posso usar. E eu vou destacar aqui que ela vai ser usada para alcance, só para isso. Porque se não fosse ela, a velocidade horizontal, ele não alcançava nada, né? Ele não chegava aqui, não teria esse alcance aqui não, tá? Não teria esse alcance. Então tá aí, ó. Beleza. Tranquilos? Dúvida? Que eu vou para B agora. A B eu quero a vertical. O que é vertical? Raciocínio semelhante ao anterior. Vy, que é vertical, é a velocidade inicial, porque eu estou quebrando a velocidade inicial em outras duas. Uma que eu já calculei, que é o x, e agora eu estou quebrando ela em uma que é a y, importantíssima, né? Lá no ponto mais alto ela é zero, e aqui é o valor que eu vou calcular agora, e depois aqui é o mesmo valor que eu vou calcular agora. Ele sai com a velocidade aqui, talvez, depende do seu referencial, positiva, volta com uma negativa, lá em cima é zero. Só que agora, essa V vertical, ela está separada do ângulo, ela está do lado oposto ao ângulo. O ângulo está aqui embaixo, ó. Então, para ela eu uso seno. Seno de 60. Beleza? Então, tranquilo. Velocidade vertical é igual. Opa, velocidade vertical, ou VY, tanto faz. É a velocidade inicial, que é 10, vezes o seno de 60, que é isso aqui, ó. Gente, eu vou considerar isso aqui aproximadamente 0,86, tá? Porque é 1,72 dividido por 2, né? Mais ou menos isso aí. Então, 0,86
86, que é igual a cara. Se eu quisesse deixar em raiz quadrada, tudo bem, não tem erro não, vai ficar 10 vezes raiz de 3 sobre 2, aí você simplifica, tá? Fica a seu critério. Mas se você carregar a raiz quadrada, vai chegar uma hora que você vai ter que tirar ela, porque na hora de calcular um tempo, eu acho que vai complicar mais sua vida depois, tá? Eu acho que diminui a probabilidade de errar, né? Então, fazendo isso aqui, 8,6 metros por segundo. Então, velocidade vertical, né, é 8,6 metros por segundo. Carlos, Oi, você pode me explicar de novo por que que você colocou na velocidade horizontal o cosseno e na vertical o seno? Isso é relativo? posso sim, tá? Posso sim. Só tem que explicar um pouquinho melhor aquele início ali, ó. Esse iníciozinho aqui que desvenda tudo lá, que é responsável por usar seno ou cosseno, tá? Bem, então, deixa eu colocar aqui uma letra bonita, né? Porque eu, pelo amor de Deus, né? A velocidade inicial é essa daqui, porque é a velocidade com que sai do canhão. O canhão está inclinado, então a velocidade inicial ela é diagonal. E não existe nenhum movimento, tá, na diagonal. Não existe movimento na diagonal. O movimento sempre é vertical ou horizontal. Então essa daqui vai ser minha velocidade inicial, tá? Eu vou acabar de desenhar um vetor aí. Beleza. Eu só sei fazer, eu só sei pensar na horizontal, tá? Eu só sei pensar na horizontal e na vertical, tá? Eu só sei fazer isso, na verdade. A pergunta é pertinente, sim, que eu acabo explicando melhor outras coisas. Então, vamos lá agora. Eu só sei pensar em duas direções. Por que, que eu só sei pensar em duas direções? Porque na direção X, eu tenho uma teoria que explica a direção X. Como assim? Eu tenho uma forma de calcular distância, por exemplo. Se você me falar o tempo, eu tenho e a velocidade, eu tenho como calcular a distância na direção X, tá? Então, por que que é importante? Porque não existe aceleração na direção X, certo? Não existe. Então, e também outra coisa importante é que na vertical eu também tenho outra teoria para pensar na vertical, mas aí é muita teoria, né? Porque na vertical eu tenho a aceleração da gravidade. Como na vertical eu tenho a aceleração da gravidade, aí eu tenho várias fórmulas que eu posso trabalhar na vertical, várias teorias, vamos dizer assim, né? Velocidade y final, velocidade y inicial, mais se estiver caindo, menos se estiver subindo, a aceleração da gravidade vezes tempo. E aqui embaixo eu tenho altura, por exemplo. Tem como eu calcular a altura, porque a altura é vertical, que é a velocidade y inicial. É isso que você tem que ter sempre em mente. As fórmulas, ou elas são com x ou elas são com y. Ela nunca é com essa daqui do meio. Não existe teoria para essa fórmula do meio. Por isso que eu tenho que olhar qual que é a projeção, qual que é a sombra, como se fosse uma sombra no eixo X, porque o X eu compreendo. E qual que é a sombra ou a parte dessa velocidade que está na direção Y, né? Porque se o objeto ele tanto sobe como vai para frente, então significa que ele é a soma de dois movimentos distintos, que é o x com o y. Então quando eu faço isso aqui, ó, vezes tempo, mais se estiver caindo, menos se estiver subindo, a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. A letrinha está até mais ou menos hoje. Então, essa teoria aqui ó, é para a direção y. E eu sou assim.
ignorante, né? Eu só sei pensar ou na direção X ou na direção vertical. Eu não sei pensar na diagonal. Se existisse fórmulas para poder trabalhar na diagonal, eu não precisava pensar em movimento variado, e nem precisava de pensar nesse movimento uniforme aqui, ó. Sei lá. Eu memorizava lá as equações diagonais e já saía usando esse 10 metros por segundo aqui, à torta e à direita. Mas aí que está o grande problema. Eu não sei, eu não tenho teoria nessa direção. Eu tenho teoria na direção X, que não existe aceleração, e tem na direção Y, que existe. E não é pouca não, existe o G, que é 10. Então eu tenho que quebrar isso daqui em duas. Aí eu chego na pergunta, né? Aí eu chego na pergunta. Como que eu faço isso? Eu tenho que projetar mesmo, como se eu tivesse com um data show, projetando na parede, né? No caso aqui na direção X, projetando a componente, o pedaço daquela velocidade que está na direção X. E o ângulo que ele me deu, vou até destacar ele aqui, o ângulo que ele me deu dessa velocidade inicial é esse aqui, ó, tá? O ângulo que ele me deu foi esse aí. Então eu olhei a projeção aqui, qual que seria o valor, né, desse vetor, qual que seria o valor dele na direção x. E agora eu vou fazer a mesma coisa na direção y. Calma que vai ficar cada vez mais claro aí. Então eu olhei qual que é a projeção dele aqui, ó, na direção y. Só que o ângulo está em relação à direção x. Ele poderia ter colocado o ângulo aqui em cima. Se ele quisesse complicar a minha vida, ele poderia ter feito isso. Mas ele não fez. Ele pegou aqui, ó. Ótimo. Agora vem a pergunta: por que, que eu uso seno e por que, que eu uso cosseno? Vamos pensar nisso aqui como um triângulo. Eu tenho que pensar em termos de associação. O que, que eu conheço que é parecido com isso? Ah, vamos lá. O que, que eu conheço que é parecido com aquilo? Beleza, mantém o cara na diagonal, que é o V0. Pega o camarada que está na horizontal, deixa ele quieto aqui, que é o cara que está na horizontal, que é X, e pega o cara do Y. Ô, trem, vetor torto. E pega o cara do Y. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um triângulo. Peguei esse cara aqui e transportei ele para cá. Ó, tá? Fechei um triângulo. Então, eu acabei de aproximar tudo aquilo que você está vendo em um triângulo. Só que não posso esquecer que o ângulo está aqui embaixo, ele não está em outro lugar, ele está aqui, 60. E os meus lados, vamos dizer assim, esse aqui é o lado X e esse aqui é o lado Y. Opa. E esse aqui é meu lado Y. E esse aqui que é o maior lado, tá? Que é o maior lado, é o Carlos, 0,8. é 9h39 agora. Nossa, é mesmo. A nossa aula hoje não é germinada, não, né? Então deixa eu só indicar É o que eu não. estou indo fazer Mas a aqui. gente tem outra. Tem outra, bacana. Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu aproximei isso de um triângulo. De um triângulo o quê? Retângulo. Beleza? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Agora vem a pergunta: por que, que eu uso seno e cosseno? Isso é uma fórmula, eu decoro, eu memorizo, tem uma lógica, né? Ou é porque Deus quis e vão seguir na fé? Não. É porque se eu for calcular, aí vem regra: cosseno de 60. Cosseno de 60 é o cateto adjacente. O que, que é isso? É o lado que está encostando no ângulo sobre hipotenusa. Isso é uma dedução trigonométrica da relação do seno, do cosseno no caso, com os lados do triângulo, tá? Então, aqui eu não queria entrar muito em matemática, mas tem como calcular tangente e vai.
E quem faz o papel do lado do cateto adjacente, tá? Adjacente, a palavra adjacente significa encostado, né? Encostado mesmo, tá certo? Né? Do lado, né? Alguma coisa assim. Então quem faz esse papel é o X. E quem faz o papel da hipotenusa, que é o maior lado aqui, é quem? O V0. Aí eu encerro e explico por que, que eu uso cosseno com o X. Tá certo? Por que, que eu uso seno com o X? Por isso aqui, ó. Então, consequentemente, por que, que eu uso seno com o outro? Porque o seno é o contrário. Né? O seno de 60, ele é o cateto oposto, o que está na frente dele, esse aqui é o cateto oposto. O que está na frente do ângulo, que é o VY, sobre hipotenusa, que é o maior lado, que é o zero. Por isso que quando eu voltar lá, eu vou usar por isso que eu uso o seno com Y. Mas vai ser sempre assim? Sempre Ou só assim. na- Sempre assim. Tá? Ok. Isso aqui é igual comprar casa na Caixa Econômica. A vida toda você morre e ainda fica devendo. Então é sempre assim, tá? É, isso aqui. Ó. Isso aqui você não vai errar exercício nenhum de física mais. Por quê? Ele está falando que quem tiver grudado, você usa o cosseno. Quem tiver separado, você usa o seno. Então, se ele colocar o ângulo em outro lugar, você troca. E pronto. E sempre vai dar certo. Beleza? Tranquilos? Então, fica a primeira aula de hoje com essa introdução. Aí, na próxima aula, daqui a pouquinho, eu vou lá e resolvo todos os exercícios. E essa pergunta é pertinente, isso aqui é importante. Agora, se você tiver alguma dúvida do porquê do seno e cosseno, você vai recorrer a esse finalzinho de aula aqui. E aí, o que vocês acham? Deu certo? Esclareceu aí? Esclareceu.